meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a medição da sobrancelha para fazer o designer, como achar os pontos principais da sobrancelha e como também eu faço a retirada dos pelos e o preenchimento com sombra, para quando você não quer aplicar a rena, você conseguir um efeito de sobrancelha bem bonita e bem delineada. Vamos lá? Eu vou começar marcando os pontos da sobrancelha e para isso eu vou usar esse lápis da Luisance. E eu apoio o lápis bem no ossinho do nariz e puxo o primeiro ponto, que é o ponto de início da sobrancelha. Para marcar o segundo ponto, eu vou apoiar o lápis no arco do cupido, no cantinho do nariz e no canto dos olhos, no final do olho. E puxo o ponto 2, desse jeito, gente. No arco do cupido, cantinho do nariz, final do olho, ponto 2. Tendo agora o ponto 1 e o ponto 2, nós vamos fazer o ponto de arqueamento. E para isso eu vou usar o paquímetro, gente. Eu vou medir entre o ponto 1 e o ponto 2. Aqui deu 6 centímetros, eu vou dividir essa medida no meio, que vai dar 3. E acrescentar 1 centímetro, que vai dar 4. E aí eu tenho o meu terceiro ponto, que é o ponto mais alto da sobrancelha, ou seja, o ponto de arqueamento. Vou marcar ali. Vou reproduzir a mesma medida do outro lado, para tentar deixar as duas sobrancelhas iguais. E prontinho, já tenho o ponto de arqueamento. Vou reforçar aqui os traços para não correr o risco de apagar enquanto eu estiver fazendo a retirada dos pelos. Agora eu vou medir a largura da sobrancelha, que pode variar de 7 milímetros até 1 centímetro. Aí vai depender muito da quantidade de pelos que você tem na sobrancelha. A minha aqui deu 9 milímetros, então eu vou marcar com esse outro lado do paquímetro. Depois viro o paquímetro contrário e marco do outro lado também, tentando deixar os dois na mesma direção. Agora eu vou medir a largura do ponto de arqueamento, para não deixar esse ponto de arqueamento muito alto. Eu tento deixar mais ou menos com a mesma medida da largura do início da sobrancelha. Então, a minha deu 9 milímetros aqui no começo. Eu vou reproduzir a mesma medida aqui no ponto de arqueamento. E agora, com a ajuda de uma linha normal de costura, eu vou sujar essa linha com o lápis que eu tô usando para fazer a marcação. E aí eu vou apoiar ali nesses dois pontos para fazer a ligação da sobrancelha, para deixar elas na mesma altura. Eu só encosto na sobrancelha desse jeito e dou uma marcada para ficar o traço ali, ó, bem certinho, bem retinho entre os dois pontos. Faço a mesma coisa embaixo. E assim eu sei exatamente quais pelos eu preciso tirar na parte de cima e na parte de baixo da minha sobrancelha, para deixar as duas na mesma altura. Agora eu vou preencher todo esse desenho ligando os pontos do 1 ao 3 e depois do 3 ao 2. Fecho o desenho e faço a mesma coisa do outro lado. Esse traço, gente, ele é retinho, mas ele vai tipo meio que subindo até o ponto de arqueamento, como se fosse uma ladeirinha, sabe? É uma linha que vai subindo e depois desce para encontrar o ponto 2. Embaixo a mesma coisa, ele sobe e depois desce. Feitas as medições, estamos prontos para começar a retirar os pelos. Aí muita gente me perguntou se na hora de tirar os pelos eu tiro só o que está abaixo da linha ou eu posso tirar alguns dos pelos que foram riscados com lápis. E eu acabo sim tirando alguns pelos que foram riscados. Quando a gente faz o traço, alguns pelos eles são riscados com lápis e aí é possível sim tirar. Mas o mais indicado é você seguir o sentido de crescimento dos pelos. Eles nascem todos em fileirinhas, um do lado do outro. Se você tirar um, você vai ter que tirar toda aquela sequência de pelos, tá bom? Seguindo esse formato do desenho que sobe e depois desce. Eu estico bem a pele para retirar os pelos, porque isso ajuda a diminuir a dor. Quanto mais você estica a pele, menos dói na hora de tirar os pelos. E aí eu vou tirando e vou penteando aí com o pentinho para ajudar a ficar mais fácil de enxergar o que eu preciso tirar ou não. Vou tirar aqui o outro lado. Fazer isso em si mesmo é um pouquinho mais difícil. Exige um pouquinho mais de prática, mas funciona também. Aqui vocês podem ver que eu tô tirando alguns pelinhos que estão riscados com essa linha branca. Mas tem que tomar muito cuidado, senão você pode acabar afinando demais a sobrancelha. Então, muita atenção nessa hora. Se ficar na dúvida, dá uma apagadinha na linha, dá uma olhada pra ver se precisa tirar ou não. E depois volta a riscar. Na hora de aparar os pelos, essa parte da frente eu penteio toda pra cima. Aparo só o que tá passando ali da linha.
Já do ponto de arqueamento para o final da sobrancelha, eu vou pentear para baixo e eu vou aparar só aqueles pelinhos que ficarem muito longos, que estiverem passando demais aí do comprimento dos outros. É bem pouquinho, gente, só na pontinha mesmo, para não correr o risco de deixar buraco na sobrancelha. Que às vezes tem um pelo muito longo que ele tá cobrindo alguma falha ao longo da sobrancelha. E se você corta demais, vai ficar meio estranho, vai ficar falhado. Então, muita atenção nessa hora de aparar também, para não fazer buraco na sobrancelha, tá bom? Agora eu vou passar o creminho em volta da sobrancelha para tirar o resto dos pelinhos fininhos com a navalha. Eu sempre faço isso, sempre tiro aqueles pelinhos mais fininhos, aquelas penugenzinhas que ficam em volta da sobrancelha que são muito difíceis de tirar com a pinça, com a navalha. E para ajudar a navalha a deslizar na pele, eu sempre passo um creminho facial, um creme pra pele mesmo. E daí eu vou passando a navalha aos pouquinhos. Eu vi muita gente dizendo que isso não é muito indicado, que irrita a pele, mas eu acredito que isso não aconteça, porque eu sempre uso creme pra ajudar a deslizar. E nenhuma das minhas clientes nunca reclamou, então eu acho que não tem problema realmente. Se você preferir, pode fazer depilação com cera na parte de cima. Na parte de baixo não é indicado você fazer depilação com cera. Ou a depilação egípcia, que é aquela depilação com linha. Eu faço assim com a navalha, porque eu acho mais prático. Feito isso, eu vou limpar toda a sobrancelha com a ajuda de um algodão com adstringente. Já deixo ela pronta para receber a rena. Se a pele for muito oleosa, eu indico que você faça uma esfoliação na região antes de aplicar a rena, ou só passar o adstringente mesmo para preencher com a sombra. Vou fazer o preenchimento com a sombra e eu começo fazendo com uma sombra mais clara no início da sobrancelha. Vou preenchendo com esse pincelzinho chanfrado que super ajuda a deixar o desenho da sobrancelha bem certinho. Então eu já sei mais ou menos onde que tem as falhas, onde eu preciso preencher. Se você ficar na dúvida, você pode remarcar a sobrancelha com lápis branco e depois vir preenchendo com a sombra, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois tem como você apagar em volta com cotonete, com demaquilante e funciona também. Se for aplicar rena também, pode fazer a mesma coisa, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? E aí, gente, do meio pro final, eu preencho com a sombra mais escura. No início da sobrancelha com uma sombra mais clara, tá? Pra dar aquele efeito que a nossa sobrancelha começa um pouquinho mais ralinha, com pouquinhos pelos. E do meio pro final eu posso concentrar com uma sombra mais escura, porque teoricamente seria a região onde a nossa sobrancelha teria mais pelos. Então a gente pode colocar uma sombra mais escura, tá bom? Agora, para dar aquele efeito Photoshop que deixa a sobrancelha perfeitinha, eu vou contornar a sobrancelha com a base que eu vou usar na minha pele quando eu vou preparar a pele. Quando é em cliente também faço a mesma coisa, eu escolho uma base que seja do tom mais ou menos ali da pele dela, né, o mais parecido possível, e contorno a sobrancelha desse jeito. Eu já tenho um vídeo aqui detalhadinho no canal ensinando a fazer esse contorno e preenchimento da sobrancelha, eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Mas é basicamente isso, gente, eu vou seguindo o desenho, contornando com a base, e depois esfumo bem com a esponjinha para não ficar marcada essa base em volta da sobrancelha, tá bom? Já que você não vai passar no rosto inteiro, é bom você dar aquela esfumadinha com uma esponjinha, tá bom? Pentei os pelos pra cima pra deixar o acabamento mais bonitinho. E prontinho, gente, sobrancelha finalizada. Olha só que diferença que fica, gente. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também comentem o que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!